sabe? Vamos aprender? Hoje eu vou dar 2 exemplos. Um para os meninos, olha o gol! E um para as meninas, olha o clique. Ó, é comum, quando um jogador chuta a bola entre a trave e o travessão, a gente dizer que golaço foi no ângulo. Que golaço! É de Ronaldinho! O que é ângulo? E as meninas, é comum tirar várias e várias fotos para escolher uma, não é? Aquela que está lá no Face. Pois é, mas o que muda de uma foto para outra? Para que tantas? Sabe o que muda? O ângulo. Se você tirar uma foto assim, é um ângulo. Se você tirar assim, é outro ângulo. A gente tira assim, outro ângulo. Um segredinho para quem gosta de tirar foto. Você precisa de 2 coisas. Primeiro, o ângulo. Segunda, o fake. Como assim, professor, o fake? É que se a pessoa for fake dói, não tem jeito não. Para acabar com o busto e responder a pergunta, vamos ao que é um ângulo. É a abertura formada por 2 semirretas de mesmo vértice. Mas, o que são semirretas? Para entender um ângulo, você precisa entender a diferença entre reta, semirreta e segmento de reta. Ó, a reta é uma linha, né, formada por infinitos pontos. Eu marquei o ponto A e o ponto B, mas eu tenho que saber o seguinte: na reta, ela não tem um começo, tá vendo essa setinha? Indica que ela continua lá no infinito. E também não tem fim, então ela continua para lá. Então, se ela não tem começo e também não tem fim, ela é chamada de reta. A reta, ela passa pelo ponto A e passa pelo ponto B. Entendido, amiguinho? Mas o que seria semi-reta? O semi, ele indica, ó, parte, ou seja, parte da reta. No meu caso, ó, ele tem um começo, mas não tem um fim. Ele começa no ponto A e segue para apenas um lado. Ah, professor, mas sempre para esse lado? Não, pode ser para qualquer lado, desde que ele tenha começo e não tenha fim. No meu caso, ele começou no ponto A e seguiu para o ponto B. Então essa é a representação de semirreta. O caso mais usado no dia a dia é o nosso segmento, tá? Chamado de segmento de reta. Por quê? Ele faz parte da reta, tá vendo? Ó, ele tem um começo e tem um fim. Começou no ponto A, terminou no ponto B. Neste caso eu posso falar, pode-se de B até A. Entendido isso? Dá para construirmos um ângulo. Vamos lá? Desenhei uma semirreta. Tem começo, mas não tem fim. Eu vou dizer que ela começa no ponto O e passa pelo ponto A. Então essa aqui seria a semirreta OA. Mas ela tem que ter o mesmo vértice. Sendo assim, eu vou fazer uma outra semirreta. Ok? Ó, tem começo, mas não tem fim. E essa semirreta, eu vou dizer que ela passa pelo ponto B. Então ela seria a semirreta O, B. Começa no O e passa pelo B, certo? Mas, vamos lá. O ângulo é a abertura. Ah, o ângulo é a abertura formada pelas 2 semirretas. Logo, o ângulo é esse espaço aqui, ó. Ó, fácil, né? Já viu aquela pergunta? Você entendeu o que eu desenho? Sempre desenho, fica mais fácil, né? Mas para quem ainda não entendeu, eu tenho um jeito ainda mais simples de te explicar. Quem gosta de pizza? É, eu também. Só que eu não tenho. Bom, para que eu aproveitei isso aqui?
Eu fiz aqui o meu ângulo, certo? Representa o azul o meu plano. As retas, as varetas aqui, ó, prata, representam as semi-retas, tá bom? E agora, olha o que eu vou fazer, ó. As duas semi-retas estão paradas. Isso quer dizer que eu tenho um ângulo nulo. Ou seja, ele vale zero, ele não começou a abrir ainda. Lembrando que o ângulo é a abertura. Se o ângulo é a abertura e não abriu, ele é zero, ok? Mas olha o que acontece quando eu começo a abrir. O que aconteceu? Olha o que apareceu aqui. Essa abertura é chamado ângulo. Gostou? Ó. Fácil, né? Então ele pode ser maior, menor, maior, menor. Ele pode até chegar a dar uma volta. Ó. Uma coisa importante de saber é a nomenclatura dos ângulos. Vamos ver como é simples? Ó, desenhei um ângulo aqui. Repara o seguinte, eu peguei um vértice, um ponto, segui uma linha para cá, né, passando por A. Então, se ela tem começo e não tem fim, ela é uma semi-reta. Semi-reta OA. Peguei um ponto, tracei, passando por B, ela tem começo, mas não tem fim. Semi-reta OB. A abertura entre duas semi-retas é um ângulo. Repare que eu fiz questão de pôr várias vezes aqui, ó, para você entender que o ângulo, ele não tem aquele tamanhinho. Coloquei para você entender que quando um ângulo se forma, ele não é só esse pedaço aqui não, tá bom? O ângulo não é só esse pedaço amarelo, é toda essa abertura, tá legal? Mas como eu posso fazer a nomenclatura desse ângulo? Galera, é muito simples. Se eu sair do ponto A e ir para o ponto O, aqui, e descer para o ponto B, o ângulo virou lá no O, então eu ponho um acento circunflexo. Logo, a nomenclatura desse ângulo pode ser AOB, tá certo? Mas, se eu quiser sair do ponto B, ir no O e subir no A, tá de boa. Ou então, eu posso simplesmente pôr o O e ainda, esse ângulo costuma ser representado por uma letra do alfabeto grego, tá bom? Ah, mas que letra é essa? Esse é o alfa, mas tem o ômega, o beta, entre outros, tá legal? Entendido? Vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos ângulos. O que é isso? O nome que ele recebe. Uma coisa importante de saber e fácil de aprender é a classificação dos ângulos. Vamos lá? Ó, se eu colocar aqui, ó, as duas semi-retas na mesma posição, eu vou ter um ângulo de 0 graus chamado de nulo. Não tem ângulo? Nulo, 0 grau. Pensando nos números naturais, se ele começar a abrir, o primeiro que ele vai pular é 1. Pulou 1. Começou a abrir, já tem um ângulo, então eu vou chamar ele de agudo. Então, um ângulo de 1, 2, 3... 87, 88, 89, agudo. Por quê? Mais um, ele vai virar 90 e ele vai se chamar reto. Ó, revisando, 0 grau, nulo. Passou 1 até 89, agudo. Porque mais um 90 ele vai chamar reto. Daí então, depois do 90... ou seja, 1 a mais, 91 em diante, ele é chamado de obtuso, pensando em números naturais. Então, 91, 92, 93, 77, 178, 179, ele é obtuso. Porque a hora que ele formar 180, ele vai ser chamado de raso. É o famoso ângulo de meia volta. A abertura entre duas semi-retas
é um ângulo. Coloquei para você entender que quando um ângulo se forma, ele não é só esse pedaço aqui não, tá bom? O ângulo não é só esse pedaço amarelo, é toda essa abertura, tá legal? O ângulo começa aqui, no nulo. Conforme ele vai abrindo, ele recebe o nome de agudo, tá certo? Ele vem sendo agudo, 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 até chegar nesse famoso ângulo. O ângulo reto, ou seja, é de 90 graus. Quando eu vou continuando, ele passa a ser chamado de obtuso, 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 até ele ficar assim e ser chamado de raso. Mas, se eu continuar, ele vai ser chamado de côncavo, tá certo? Até ele chegar a formar um ângulo cheio, certinho?